Olá, boa noite. Boa noite a todos. Como prometido, sejam bem-vindos. Como prometido, eu fiquei de fazer uma live hoje com o Lúcio Lemos a respeito desta situação que não está sendo rara por aqui, que é pacientes com quadro clínico, com clínica de Covid, porém com exames negativos, tá? Então, antes até de eu colocar o Lúcio aqui para dentro, deixa eu ver até se ele já entrou. Ainda não? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo comigo, tá? Quinta-feira dessa semana que passou, eu comecei com uma sintomatologia muito compatível com a Covid-19. Eu comecei, primeira coisa foi diarreia, tá? Mudou meu padrão intestinal, de funcionamento intestinal. Então, eu comecei com diarreia. E isso de manhã. E perto da hora do almoço, eu comecei a apresentar muita dor no corpo, muita prostração, um cansaço e um estado subfebril. O que é estado subfebril? Então, eu estava com 37. Sabe quando a gente fala assim, eu estou com uma febre por dentro? Era mais ou menos isso, tá? Parecia que eu estava mais quente do que o normal. E eu me conheço muito bem, né? Falei, tá estranha essa sintomatologia, né? Fiquei esperta, a diarreia continuou. E cá entre nós, eu passei muito estresse na última semana. Muito estresse. Estresses pessoais, estresse na profissão, muito paciente, muita situação preocupante, a questão política, a questão que envolve a abordagem precoce, então, que foi extremamente massacrada essa última semana, e isso me faz muito mal. Então, eu vinha muito estressada. Eu já pensei assim, falei, acho que isso é porque eu tô cansada, porque eu tô muito estressada, eu vou descansar, né? Então, fiquei a quinta meio que descansando e tal, e entrei em contato com o Matheus Drummond, que depois a gente vai tentar colocar ele aqui pra live, tá? E o Matheus é um grande amigo, acabou virando um grande amigo, por quem eu tenho imensa consideração. E aí eu conversei com o Matheus e ele falou assim, Denise, teve calafrios? Tive mesmo, sabe como se você fosse ter uma febre? Até agora, eu tô morrendo de dor no corpo e tal. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, não, vamos tratar como se fosse. E por que a gente tá falando isso? Porque a gente tem, inclusive, já um score que se chama Androcov, de um amigo que é o Flávio Cadejani, que inclusive já fizemos uma live, ele até comentou sobre esse score na live, que é um score de sintomas, e aí eu vou colocar depois aqui na minha timeline para vocês, para quem não viu, ver qual é esse score. E nesse score a gente dá um ponto para cada sintoma. Alguns sintomas a pontuação é maior e outros são menores, tá? Resumindo, é para diagnóstico clínico da Covid. E aí eu fui colocar os meus sintomas lá e me deu uma pontuação entre 4 e 5, tá? Por que entre 4 e 5? Porque teve sintomas que no começo eu não tinha e que depois apareceram, tá? E aí, pelo score do Androcov, esta pontuação é diagnóstico de Covid sem a necessidade de fazer um PCR positivo. E aí, na quinta-feira mesmo, eu comecei o meu tratamento. Conversei com o Matheus, e aí eu já tinha entrado com algumas coisas, e o Matheus complementou para mim, é sempre bom a gente ter um olhar externo, né? Eu já estava tomando algumas coisas, eu fui só contar para ele, olha, Matheus, quase certeza que eu tô com Covid, porque a sintomatologia tá muito semelhante e tal. Por que eu falei do estresse, gente, que veio antes? Vocês sabem, para quem leu meu livro, ele aqui, para quem leu meu livro, eu tenho uma parte do livro que eu falo
da gravidade que o estresse pode trazer, então o quanto o estresse altera a nossa resposta imunológica e o quanto o estresse pode deixar você mais vulnerável para pegar uma doença. Eu vinha desde o começo da semana meio com um ranzinho assim, mas tudo bem. Foi na quinta-feira que o negócio apareceu realmente. Aí o Matheus me deu uma ajuda aí, eu comecei a fazer a abordagem precoce, tá? E aí, alguém tá perguntando ali se podia ser outra virose. Muito, muito, muito difícil. Por que eu tô falando pra vocês? Porque os sintomas são bem típicos. Eu não espirrei, eu não tossi, eu não tive nenhum tipo de rinorreia, meu nariz não entupiu, era só cansaço mesmo, dor no corpo, uma vontade de ficar deitada, tá? E depois veio a diarreia. Na verdade, veio a diarreia primeiro, eu fiquei sem diarreia ao longo do dia, no dia seguinte eu voltei a ter diarreia, tá? Então, assim, em nenhum momento eu tive como se fosse uma gripe, tá? E também não tive os sintomas que vêm quando você tem uma gastroenterocolite aguda, que é náuseas, vontade de vomitar. Não tive problema no estômago, meu problema foi baixo, tá? Então, com isso, eu comecei a fazer o tratamento na quinta-feira, e aí a gente deixou marcado que eu colheria os exames ontem. Amanhã eu vou fazer uma tomografia de tórax e na terça-feira eu volto a colher alguns exames para fazer uma curva, justamente o que eu falei essa semana, né? Da gente fazer uma curva dos exames. Então eu falei, vou fazer essa curva desses exames. Nesses exames que eu colhi ontem, eu já colhi o PCR, que é a proteína C reativa. Desculpa. Colhi também proteína C reativa, mas nós estamos falando aqui de RT-PCR, tá? Que é o exame para detecção da carga de material genético na região de orofaringe e nariz, tá bom? E hoje, para minha surpresa, o exame veio negativo. Aconteceu isso comigo 1 ano atrás, antes da quarentena, quando eu tive sintomas compatíveis com Covid. Naquela época eu não fiz tratamento algum, porque a gente nem tinha essa questão de fazer essa abordagem mais imediata, medicamentosa. Então, naquela época, eu não fiz nenhum tratamento, foi só vitaminas, que eu também estou usando agora. Depois eu vou contar para vocês. E realmente lá naquela época eu também fiz o RT-PCR e deu negativo, tá? Conversando sobre isso, eu decidi fazer a live com o Lúcio. Deixa eu ver se... ele já tá aqui, tá? Porque o Lúcio é biólogo, dono de um laboratório e que manja muito disso. Eu conversando sobre isso com ele hoje à tarde, eu decidi... Olá, Lúcio! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite tão em cima da hora assim, Lúcio. Nossa, que isso. É um prazer, uma satisfação e uma honra falar com você. Lúcio, se apresente aí para quem não te conhece, por favor. Tá, meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo especialista em análises clínicas, tenho mestrado em parasitologia, trabalho com análises clínicas desde os 14 anos, são 43 anos de bancada. A gente já trabalhava no nosso laboratório com RT-PCR há mais ou menos uns 9 anos, não é coisa nova para a gente. E quando começou a pandemia, a gente simplesmente começou a comprar as sondas para detecção, tá? Então, acho que já está bem rápido. E aí, Lúcio, o que eu tenho visto, e eu acho que a gente tem bastante coisa, bastante gordura para queimar aqui, em que sentido, né? Primeiro que a gente tem um quadro clínico relativamente típico da Covid, que diferencia a Covid de algumas outras doenças, mas que às vezes pode trazer algumas dúvidas, como por exemplo a dengue, né? A gente tem algumas coisas que se parecem entre uma e outra, por exemplo. Por isso surgiu aí o score do Androcov, que é baseado em uma pontuação, a gente chega na possibilidade de diagnóstico clínico para as pessoas que, por exemplo, não têm acesso ao RT-PCR de forma rápida, ou, inclusive, para as pessoas que vêm com exame negativo, mas que aí a gente fica numa sinuca de bico. Trato, não trato, espero
e tal. O que a gente tem visto agora com essa nova cepa P1 é que não se pode esperar exame positivo para tratar, porque essa cepa desencadeia uma doença mais intensa, mais grave, digamos assim, mais inflamatória, mais rápido que a cepa original. E, Lúcio, por que que a gente tem visto, e não são poucos, pacientes que vêm com o exame negativo, com toda a clínica positiva? Bom, vamos começar. Isso aí são várias etapas que têm que ser olhadas. É bom prestar atenção nisso que eu vou falar, por favor. O que acontece? O primeiro problema, não confundam teste do cotonete com RT-PCR, tá? Existe um teste de cotonete também. Vou falar o nome popular, cotonete. O nome certo é SUAB. SUAB. Então, você tem o teste de cotonete que se faz normalmente em farmácia, alguns laboratórios fazem, Camelô faz, todo mundo está fazendo esse teste. Camelô. Porque você faz na hora, tá? É uma espécie de teste rápido, que não é aquele famigerado IgG e IgM, que não valeu nada para a gente aqui. E o que acontece? Ele não está procurando o vírus em si, então está procurando um antígeno, uma proteína. O problema desse teste é que ele precisa que tenha muito antígeno no corpo da pessoa, lá naquele local, e ele dá muito falso negativo, tá? Em torno de 60% de sensibilidade. Isso é muito pouco, tá? Então, tomem cuidado com isso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma RT-PCR é uma coisa, teste do cotonete é outra. Bom, vamos tirar essa questão. Então, vamos ter lá o teste de RT-PCR. Primeiro problema, como está sendo colhido? Está sendo colhido da forma correta? Né? Sim. Você tem aí a questão do só narina, outros só querem orofaringe, o paciente escolhe o que quer, é uma narina ou outra. Gente, nós estamos procurando um vírus que em quantidades mínimas, tá? Ele precisa ser detectado em algum local. Ele pode, incrível, ele pode estar num lado da narina e na outra não está. Tá? Lá no começo, agora você está falando que foi colhido só de um lado, meu. Aí o que acontece? Você está trabalhando, está procurando uma entidade que ela replica impulsos. Ela não fica uniforme o tempo todo em todas as áreas do teu corpo. Ela está intracelular, ela precisa se replicar e ser liberada. Então, se você está correndo o risco ainda de não estar no lugar na hora certa, por que você vai pesquisar só num sítio? Sim, sim. Tá? Então, quer dizer, Lúcio, que a hora que você colhe também influencia. Pode, mas a gente não sabe qual é essa hora. Entendi. Então, a gente tem que aumentar as áreas de detecção, né, de possível detecção. Então, você vai pesquisar narinas, as duas, e lá no fundo, o cara tem que ficar com raiva de você na hora de colher. É tipo, ruim, né? Doeu. Não é na beiradinha, né? E garganta. Tem que colher da forma correta. Né? Isso aí gera erro. Ah, mas saiu um protocolo para os laboratórios, eles passaram agora. Cada um segue o que quer. Fazer o mínimo que eles mandam, mas eu gosto de fazer a mais. Sim. Não estou propagando, não, né? Eu gosto de fazer mais. Então, o que acontece? A gente colhe, né, e muitos laboratórios fazem assim, e vocês, médicos e pacientes, podem exigir que faça assim. Pode escrever lá no pedido. Eu quero que colha na duas narinas. Sim. Nas duas narinas e na garganta. É uma forma de estudar. Então, você está estudando. Rompam essa questão. Né? É aquela história. No mínimo, fazer assim. Se dá para fazer mais, faz mais. Tá? Nesse caso, o muito bom não é inimigo do bom, não. Tá bom? Tá. Bom, aí você colheu. Gente, tem... Essa parte eu vou falar depois. A hora certa, né? Como você fala, o dia certo. Né? Aí vem depois. Esse material está sendo feito na própria cidade onde foi colhido? Se não, se vai viajar, esse material está sendo acondicionado da forma correta? A temperatura é correta? O tempo que leva para chegar
é no máximo 72 horas no local que vai ser realizado, porque se passou disso, o vírus vai degenerar, vai estragar, vai apodrecer. E aí você não acha nada. Isso aí derruba, inclusive, aquela coisa, pode ser um pedacinho do vírus que morreu quando você dá positivo. Se tiver degradado, não se acha. Entendi. Ok? Então, esse material tem que estar dentro de um tubinho, e esse tubinho tem que ter um material tamponado, um pH correto. Não pode ser soro fisiológico, como alguns fazem. Soro fisiológico é para fazer o exame no mesmo dia. Uhum. Colheu, vou fazer. Colheu, vou fazer. Agora, colheu, vai viajar, toma cuidado com isso. Então, são dois problemas chamados pré-analíticos. Isso que eu ia perguntar para você. Isso, na verdade, não tem a ver com o método em si, tem a ver com a coleta, né? A forma como foi coletado e como ele foi processado, transportado e tal. Né? Ou seja, tem muitos locais para a gente ter um erro aí, né? Exatamente, começa por isso. O erro pré-analítico nas screening, em laboratório, ele corresponde a 70% a 80% dos erros de laboratório no mundo, para qualquer exame. Ou seja, as máquinas são perfeitas, o profissional está bem treinado, mas se você colheu e transportou a amostra errada, você vai ter erro. E não tem como a gente saber se está errado, porque a máquina está certa. A amostra que veio deteriorada, isso para qualquer tipo de exame, tá? Você imagina um exame desse. Sim. Bom, então a gente chegou ao ponto que você estava perguntando. Mas os métodos são iguais? A forma de fazer até é parecida entre eles. Mas a capacidade, a sensibilidade dos testes varia. Isso é no mundo, não é só no Brasil não, tá? Então, quando você pega um trabalho para estudar sobre infectividade, de cura, o que seja, procura saber se o trabalho diz quantas cópias por ml aquele teste que foi usado é capaz de detectar para dar positivo. Por quê? Como eu vou explicar isso de uma forma bem tranquila, tá? Isso seria a mesma coisa que a sensibilidade do teste? A sensibilidade do teste, é isso aí. Os testes variam de sensibilidade, tá? Então, como é que é isso? Você tem testes que naquele cotonete que você usou, consegue detectar como positivo se tiver 2 vírus. Se tiver 2 vírus ali, ele vai falar, achei, está positivo. Super sensível, né? Mas 2 é importante. Eu vou explicar uma coisa para você. Eu fiquei 22 dias positivo. Como eu tenho um toque, alguma coisa assim, eu colhi todo dia meu RT-PCR. E cada dia dava um valor. Chegou a ser 5. No dia seguinte, chegou a 700. Ou seja, com 700 eu ia infectar. Sim. Era importante eu saber que eu estava com 5. Senão eu estava liberado para ir para a rua. Sim. Então, é importante saber sim. Aí vamos lá. E vem no resultado, Lúcio, quantas cópias? Não. Aí não, que tá. Aí que tá. E você liga e às vezes não consegue saber. Então, você com 2, mas tem testes que acha a partir de 100, tem testes que acha a partir de 250, tem testes que acha a partir de 408 e 1000. Então, quer dizer... Ou seja, vai variando a sensibilidade do teste, né? Vai variando. Você, consumidor, e você, médico, tem que saber, tem que ligar e perguntar qual é o limite de detecção deste teste de vocês. Se o cara falar 10 cópias, tá bom. Não precisa ser igual ao meu de 2, não. 10 já resolve. Na maioria dos casos. Se ele falar 250, faz a sua parte lá na ajuda do mundo, né? Nós estamos precisando de todo mundo ajudar. Vira para o cara e fala assim, você sabia que tem teste com 2 cópias? E não é tão mais caro que o que você usa? Por que isso você é não frequente, usa? Lúcio? Será que é frequente? É muito frequente. E não é por má fé, é ignorância. E eu vou falar por quê. Eu também estava ignorante nisso. Mas sabe por que eu descobri? Sabe que algumas aquelas coisas que podem ser ruim para você, mas ao mesmo tempo ajuda demais? Me chega um paciente no ano passado, em maio, que fala assim, olha, doutor, meu médico falou que a sua máquina está contaminada.
Está dando muita gente positivo no seu laboratório. Putz, aquilo surgiu para mim, pô, que isso? Poxa, né? Uhum. Contaminada? Como eu sempre parto do princípio que eu posso estar errado, fui conversar com quem? Com a Isabela. Ô, Isabela, que história é essa? Estão me falando que a máquina da gente está contaminada? Aí ela falou, não, como assim contaminada? É porque dá positivo no nosso e negativo nos outros laboratórios da cidade? Ah, não, é por causa do número de cópias. Eu falei, o quê? Que número de cópia? Ah, porque a nossa, na época, o nosso detectava 10. O nosso detecta 10, os outros detectam 250. Eu falei, ô Isabela, você não me falou isso por quê? Eu tinha que estar sabendo disso, e isso é muito bom pra gente. Sim. Eu passei uma noite acordado pensando que a máquina estava contaminada, e a máquina tá boa pra caramba, melhor do que Aliás, deveria. está melhor do que a dos outros, né? E aí, eu passei a verificar isso. Antes de comprar qualquer marca, a gente perguntava quantas cópias o seu teste tem. Isso qualquer laboratório pode fazer, ninguém vai, se é que está preocupado com a parte financeira, não vai ser nada que vai pegar para o cara. Sim, que vai modificar tanto assim o valor, né? Não vai. O tempo de trabalho é o mesmo. Uhum. Entende? Então, não tem... Agora, quem tem que exigir? Porque às vezes o cara não sabe, gente. Às vezes o cara não sabe. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos laboratórios não fazem o exame. A maioria dos laboratórios mandam para outro, manda para outro lugar, né? Uhum. Eu sou de análises clínicas. Eu não entendia nada. Se eu não tivesse uma pessoa dentro do laboratório, especialista em PCR, em biologia molecular, eu ia fazer como todos os outros. Sim. Porque eu ia pegar o exame e mandar para o lugar mais barato, sei, mais rápido, não sei. Sim. Mas eu não ia nunca pensar que existiria uma questão como essa. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque, olha, Lúcia, eu estou pensando aqui, ó. Olha quantas chances a gente tem disso dar errado, né? Primeiro, então, o erro na coleta, né? Segunda coisa, o processamento, o transporte desta amostra. Terceiro, o momento em que colhe, porque não tem como a gente saber se aquela pessoa, naquele momento, está numa, vamos dizer assim, uma viremia, né? E que eu posso, replicando, e que eu posso pegar melhor esse vírus. Então, esse é o terceiro fator. O quarto fator é eu não ser a sensibilidade daquele método. Então, olha como isso vai impactar, inclusive, nos números da Covid. Como que eu vou dizer que a gente teve, sei lá, 5 milhões de infectados e 250 mil mortes, 300 mil mortes, quando, na verdade, eu não tenho como saber quantos são... Assim, isso que a gente está falando, só quem pede o exame, quem faz. Só quem faz. Imagina quanta gente tem sintomas relativamente frustros, que são os oligossintomáticos, ou seja, tem poucos sintomas, e que, isso eu vou até falar daqui a pouco contigo sobre isso, e que teve a doença, e muitas vezes teria exame positivo, teria alterações laboratoriais outras, que a gente pode até falar um pouquinho aqui sobre elas, e nunca fez o exame. Então, na verdade, quando a gente fala que a gente, sei lá, teve, eu não sei quanto está o número atual do Brasil de contaminados diagnosticados. Isso é apenas uma fração de quem realmente teve a doença. Veja bem, nós temos um problema muito sério, que é sanitarismo. O que acontece? Esse exame ele foi desenhado para detectar o portador, independente do portador estar apresentando sintoma ou não. Ou não, tá. Então, se na tua região existe a possibilidade de fazer um RT-PCR de boa acessibilidade, você está ajudando na questão sanitária. Como? O paciente é detectado. Ele é detectado como positivo, independente de sintoma ou não, mas ele foi lá por causa de alguma coisa. Então, vamos lá, sintoma. Mas o que acontece? Vira para ele e fala assim, vem cá, você trabalha em quê? Eu trabalho em escritório. Com quantas pessoas? 5, avisa elas. A sua família tem quantas pessoas? 8, avisa elas. Elas precisam fazer o exame. E aí você começa a quebrar a rede de disseminação do vírus. Na verdade, né? Transmissão. Foi o que a Coreia fez, foi o que a China fez. Ah, o vírus é da China, eles amestraram, nada disso. Eles fizeram um trabalho de detectar o doente e seus
contatos. Os contaminados. Olha, Lúcio, inclusive dentro desse seu pensamento, e aí eu queria trazer isso aqui para a gente discutir, eu tenho uma paciente que é bioestatística e que está fazendo um trabalho muito bonito na USP sobre esses modelos de contaminação, estudando Covid mesmo, tá? E aí eu tive com elas, não essa semana, na anterior, online, né? A gente estava fazendo um retorno, e eu conversei com ela justamente sobre em que pé estamos, né? Por exemplo, lockdown adianta, não adianta, né? Adianta. Aí ela pegou e falou o seguinte, que eu achei muito interessante, que o certo mesmo, eles já chegaram à conclusão que era o isolamento dos contaminados. Mas que para isso precisava testar. Eu fiz um post sobre isso, acho que foi em abril do ano passado, porque eu tinha pensado nessa lógica. Eu falei, olha, se a gente começa a testar todo mundo que der positivo a gente afasta, essa pessoa faz a quarentena, esta pessoa faz a quarentena, e aí a gente para a transmissão do vírus. Né? É muito melhor do que eu pegar e afastar todo mundo, economicamente ativos, não economicamente ativos, crianças, e que é um peso absurdo para a sociedade. Aí, quando eu comecei a ver os testes, eu comecei a pensar, mas será que a gente poderia confiar, né, nesses testes negativos? Só que agora você colocou para a gente todos os pontos que deveriam ser pensados ao estabelecer uma política pública para rastreamento dessas pessoas contaminadas, né? Precisaria ter uma coisa muito organizada, né, Lúcio? Olha, a questão do isolamento, eu já fiz 70 mil pacientes. Uau! Várias pessoas em fazenda, Minas Gerais, Juiz de Fora, tem muita fazenda, idosos ou não, em fazenda. Aí o filho de São Paulo, um exemplo, veio visitar final de ano. Fez o exame lá veio dentro das 72 horas, parecia até que ia viajar de avião. Chegou aqui, passou uma semana, o casal positivou. Olha. O teste dele era negativo, mas ele era um transmissor. Por quê? O teste dele foi mal feito. Exatamente. Ou foi mal feito, ou a qualidade, né, a sensibilidade era baixa, né? Ah, e outra coisa, opinião, tá? De quem está vendo acontecer. 10 dias sem você testar antes a pessoa e liberar. A gente vê pessoas aqui, eu fiquei 22 dias. A minha carga variava, carga morta não varia. Entendi. Carga morta então não quer dizer replica. que está replicando. E você estava com sintomas, Lúcio? Só tive os primeiros dias, foi assim, eu estava na fazenda, ia voltar no dia seguinte de manhã. Aí senti o nariz irritado, depois senti a garganta, fui dormir, achei que era poeira, tossi. Eu falei, amanhã eu vou direto para o laboratório. Fiz o exame, positivo. Primeiro dia de sintoma. Essa questão de esperar 5, 6 dias, isso é para teste ruim. Tá. Você não precisa ter sintoma, precisa ter vírus. Tá. Aí eu fiz o teste, positivo, me isolei. Aí tive a ideia, vou fazer o teste de antígeno e RT-PCR todo dia. Com 10 dias, o antígeno me liberava para voltar. Olha que teste ruim. Com 10 dias, eu estava livre. Eu tenho tudo documentado, vai ser publicado. Aí continuei colhendo e mandando para o laboratório até o 22º dia positivo. No 23º eu negativei. Aí repeti no outro dia negativo. Aí sim, voltei a trabalhar. Mas olha, quantas pessoas têm essa possibilidade de fazer isso, né? Pois Ninguém. é. Aí o que acontece? O que acontece? Ah, mas é resto de vírus? Olha, se fosse resto de vírus, porque se você for agora, você faz seu teste, tá negativo, entra no avião, vai lá para a China. Juan, você pousou, você fica 28 dias quietinho. Quarentena lá, né? Quarentena. Pô, se morre com 10 dias, porque lá eles pedem 28 para um cara que estava negativo. E aí tem gente que vai a 36 e vai embora. Sim. Agora, tem gente que fica negativo em 3 dias. Ah. Se você for trabalhar pela média numa época de pandemia, você vai ter problema.
O certo seria a gente estar fazendo exames seriados nesses pacientes e não de sorologia, né, Lúcio? Não, sorologia não vai servir para nada. Para Sorologia nada. só serviu para criar o caos que foi criado no mundo, não é só o Brasil, não. Tá. Por quê? Primeiro, fazer um teste de soro, a OMS já falava para não fazer, gente. Lá no protocolo para laboratórios na Covid fala assim: não utilize teste de anticorpos, porque ele não serve para diagnóstico na Uhum. fase aguda. É igual o dengue que você falou aí. Se você fizer IgG e IgM dengue antes de 8 dias, depois, antes do 8º dia do sintoma, vai dar negativo. Dá Você tem negativo. que fazer MS1, que é outro teste para dengue. Uhum. Não é para confundir. Então, o que acontece? As pessoas iam no posto de saúde, iam na farmácia, no laboratório, no gari, qualquer um tinha aquele teste rápido. Uhum. Fazia o teste que dava negativo. O teste era ruim? Não sei te dizer aquele, mas a hora era ruim. Um negócio que só vai virar com 12, 15, 20 dias, Não você quer que com adianta, 2 sim. dias apareça? Não vai Não aparecer. vai aparecer. Não se faz esse tipo de teste nesse momento. Né? O Uhum. Ministério da Saúde falava que só trabalha com ciência. Estava na ciência que não deveria ter usado anticorpo e usaram. Isso foi um Uhum. grande erro. Foi um Uhum. grande erro. A pessoa fazia o teste, dava negativo falso, voltava para casa feliz da vida e transmitia o vírus. A Sim. mesma coisa pode estar acontecendo com alguns testes de RT-PCR. A Uhum. sua estratégia dá errado se o teste for ruim. Exatamente. Você Se a libera sensibilidade dele for baixa, se ele precisa de 1.000 cópias para dar positivo, a pessoa. é, Lúcio, você tem ideia de quantas cópias seriam necessárias para a pessoa ainda ser infectante? Para ela conseguir passar a doença para outras pessoas? Na época que criança não transmitia nada, agora transmite, né? Criança não transmitia, não ficava doente, não transmitia, outro problema também. Falar, é igual HIV em 82, HIV só pegava em gay. Aí todo mundo É, pegou. é. Aí vieram com esse negócio de, só pega em velho e comorbidade. Jovem não pega. Chegou janeiro, a juventude foi, ué. Não pega. Uhum. Aí, tem segunda cepa? Tem. Mas também tem mais risco que foi envolvido nisso aí, com as Sim, informações erradas. sim. Né? Mas uma criança, ano passado, com ainda não era cepa, que é altamente infecciosa hoje, ela estava com os pais 6 meses, todo mundo lá dentro. Tinha comida e água suficiente para não sair de casa. A guria Uhum. tinha 7 anos. Aí um dia deram bobeira, a menina saiu e foi para o segundo andar do prédio, brincar com a coleguinha na casa dela. Passou a manhã lá, a mãe desesperada, onde é que está? A filha achou, mas mãe é aquele negócio, né? Ah, mãe, deixa eu ficar um pouquinho mais. Aí ficou um pouquinho mais. Aí ela volta para casa. Aí a mãe da outra menina chega do trabalho e liga para ela: olha só, eu estou positiva. Nossa. 2 dias depois eles fizeram o exame da menininha, positiva. Com que carga viral? 17 cópias por ml. Bem pouquinho, 17 né? cópias. Que ia dar 17 negativo cópias. na maior parte dos exames. Ia dar negativo. Aí, como os pais eram amigos de uma da funcionária do laboratório, parente, ela virou e falou assim: ó, daqui a 2 dias vocês fazem de vocês também. Fizeram, pegaram. Ou seja, 17 cópias em criança. Não Passou. passa? Vai acreditar nisso? Então não tem como a gente dizer, né? Se tá, tem que dar negativo mesmo, né? Tem que dar Eu negativo. não sei, no caso, esse teste que eu fiz, qual é a sensibilidade do teste, mas amanhã eu vou perguntar, vou ligar no Pode laboratório para saber. perguntar. Quantas cópias por ml? E pede documentado. Telefone Tá. assim não vale. Ah, entendi. Vou pedir por e-mail. E outra coisa, já aconteceu, olha um fato. Um laboratório da cidade resolveu fazer também. Começou a fazer. Aí um paciente que tinha feito comigo ligou no final do dia, querendo conversar, porque meu exame tinha dado falso positivo e ele levou a família toda e deu negativo. Aí eu perguntei qual era o lugar, me falou, aí eu fui estudar durante a noite, porque eu sabia qual era a máquina. Uhum. E baixei o manual da máquina. A máquina do cara veio com 250 cópias para cima.
e o sujeito tinha 61. Olha isso. Aí ele veio conversar comigo, eu não falei nada. Falou, ele e a mulher gravando. Ai, meu Falou, Deus, que tensão, Lúcio. tranquilo, pode gravar. Eu sustento qualquer coisa que eu falar aqui. E aí gravou. E eu falando. E ele falando. No final eu falei assim, vai, mas o que você quer? Ah, eu quero que você pague o exame dos outros 10 e o meu, que eu fiz tudo de novo lá. Quanto você pagou? 330 cada um. Posso falar uma coisa para você? Você pagou mais caro por um produto inferior. Ah, mas é porque... Aí eu expliquei o negócio da cópia, mas fiz melhor. Eu havia impresso, encadernado o manual da máquina do outro e entreguei na mão dele. Olha. Você quer que eu faça o quê? Isso está errado. Você quer entrar no mercado? Estuda antes. Você quer entrar no mercado? Arranja um consultor. Leia o manual da máquina que você está comprando. Não compre Pois é. qualquer coisa. Porque estão se vendendo de tudo. Tá tendo uma oportunidade muito grande, né, Lúcio, de ganhar dinheiro. Infelizmente, enquanto grande parte da população está à míngua, sem poder trabalhar, sem poder ganhar o seu dinheiro, sem poder Exato. vender, né, o comércio todo fechado, a outra parte, infelizmente, da sociedade fica cada dia mais rica. Né, principalmente no que a gente está falando relacionado à Covid-19, né? Então, venda de respirador, venda de máquina, venda disso, daquilo, né? O pessoal superfaturando, provavelmente, e vendendo porcaria com preço, provavelmente, de coisa muito boa, né? E a pessoa, se ela não pesquisa, não vai atrás, não corre para ver isso, é muito Vai ter importante. problema. Hoje, inclusive, eu compartilhei com alguns colegas uma coisa que a gente já conversou lá atrás, a gente já conversou várias vezes sobre a Covid, sobre exames, né, Lúcio? A possibilidade de colher, de fazer o exame nas fezes também, né? Sim. Nas fezes, Principalmente para os pacientes que estão com diarreia, como era meu caso, que já passou, graças a Deus. Pode fazer, sim. Será que a sensibilidade é boa, Lúcio, de colher esse exame nas fezes, não? Não, a sensibilidade eu sei te dizer se ela é tão boa quanto colher no início narina. Tá. Né? Não sei. Mas a possibilidade, principalmente em criança, Tá. se faz muito trabalho. Por quê? Já se descobriu que uma fonte de disseminação do vírus é via orofecal, né? Fecal. Inclusive, eu fiz um post falando sobre isso, sobre essa possibilidade de disseminação, vamos dizer assim, do vírus, né? Embora a gente, principalmente quem não lava as mãos direito, né? Depois que vai ao banheiro, que consome coisas aí em restaurantes que não foram bem lavadas e tudo mais. Aí existe sim uma possibilidade, embora a gente não tenha aí documentado o quanto isso representa na disseminação atual, vamos dizer assim, da doença, né? Denise, eu falo uma coisa que desde abril, todo mundo vai pegar SARS-CoV-2. Exatamente, eu falo isso aqui também. Quando eu coloquei que eu provavelmente estava pela segunda vez já, alguém falou assim, nossa, mas a doutora que se cuida tá. Eu falei, isso não tem nada a ver, todo mundo vai pegar. O problema só é como você cuida do seu corpo antes de pegar, para deixar esse corpo, né, exatamente como um terreno aí da batalha. E olha, a batalha não é fácil. Eu sou super bem cuidada e eu senti. Eu também peguei. A imunidade inata. Exatamente. Né? Agora, qual o problema da imunidade inata? Ela não é estática. Exatamente. Olha só, gente, eu falei isso hoje de manhã num grupo. Do jeito que as coisas estão andando, nós estamos chegando no nosso limite emocional. Sim. E a emoção abaixa a sua imunidade. Então, é isso que eu contei no comecinho da live, quando você ainda não tinha entrado, que eu passei muito estresse na última semana, mas muito mesmo. Então, foi justamente, eu acho que o desequilíbrio desse estresse é que acabou fazendo com que eu manifestasse, vamos dizer assim. Inclusive, eu quero falar aqui, fazer um parênteses contigo, porque eu tenho falado bastante que existem outros exames que podem ser colhidos, que dão as dicas de que a pessoa está com Covid. Como que eu quero dizer isso para vocês? Já fiz também post falando sobre isso. É como se eu estivesse desenhando, eu normalmente vem um coelho na minha cabeça, não sei porquê, mas eu falo assim, ó, eu fui lá e desenhei um rabinho, eu desenhei uma orelhinha, eu desenhei outra orelhinha, eu desenhei uma patinha. O que eu estou fazendo? Eu estou
montando o quebra-cabeça do coelho. Existem outros exames que podem nos sugerir que o paciente está com Covid mesmo sem o RT-PCR. Ou porque ele ainda não colheu, ou porque o RT-PCR veio negativo. A gente sabe que dentro dos exames, um dos mais falados, não os exames laboratoriais, mas é a tomografia. Então, a gente sabe que a tomografia tem um valor preditivo muito forte por causa das imagens que são muito características da Covid. Então, mesmo que tenha um RT-PCR negativo, por isso que eu vou fazer a minha tomografia amanhã. Sim, mas a faça. gente tem outro, vou fazer, mas a gente tem outros exames que a gente tem aí como dicas de que tem Covid. O primeiro, mais simples de todos, o hemograma. E eu vi contigo, aprendi também contigo, a relação entre neutrófilos e linfócitos. Conta mais pra gente, Lúcio. Então, você tem lá, você faz um cálculo, né? No final do hemograma, você vai fazer uma relação entre neutrófilos e linfócitos que não pode passar de 1. O grau de inflamação nesse índice ajuda bem a você monitorar o paciente, já que você não tem em mãos outros recursos, porque é o seguinte, o vírus em si, ele vai dar um toque no seu corpo. E seu corpo começa a inflamar para tentar te proteger. Só que algumas pessoas têm problemas para frear essa inflamação. Exatamente. Né? E é o que a gente chama de tempestade de citoquinas. Tá? Que é isso que mata, é isso que leva a SARS, né? Que é a síndrome da angústia respiratória do adulto. Eu explico isso aqui bastante no meu livro. Então, você tendo esse índice, que você pode fazer um hemograma, o convênio cobre, é um exame barato, se o convênio não cobrir, você pode monitorar, junto com um PCR, proteína C reativa, que é muito bom marcador também, e aí você pode monitorar seu paciente, se ele está tendo uma melhora ou não. Sim. Então, o que a gente tem? Normalmente, o neutrófilo, que é o que a gente chama de segmentados, ele tem um pouquinho a mais do que o linfócito. Quando a gente tem uma infecção aguda aí pela Covid, há um certo sequestro dos linfócitos nos tecidos inflamados. Então, eles desaparecem. Então, o neutrófilo fica muito mais alto que o linfócito. E aí, isso é um valor preditivo, inclusive, de gravidade da doença. E como o hemograma é um exame muito barato, né, Lúcio? Um exame que você pode fazer no SUS, no particular, né? Você pode fazer, inclusive, seriado, esse hemograma. É interessante usar o hemograma como uma dica aí de Covid. Outro foi o que você colocou, que é a proteína C reativa. O próprio Flávio Cadejani colocou que proteína C reativa acima de 3, presta muita atenção, porque o prognóstico começa a se agravar. Né? A minha deu 0,8, graças a Deus. É muito rápido a subida. E um outro exame que tem que ser falado, porque até então ele não era muito entendido, é o dímero. Então, eu quero falar sobre isso com você, sabe por quê? A minha irmã, que trabalha comigo, provavelmente ela está assistindo a gente aqui, a Fernanda, há uns 20 dias, mais uns 25 dias atrás, ela teve um atraso menstrual. E falou assim, nossa, eu tô achando estranho, o marido dela é operado, né? Não sei o que aconteceu, tive um atraso menstrual. E ela tava com umas petequias nas pernas. Falei, Fernanda, será que você não teve Covid, não? Vamos pedir os exames. Ela tava bem, olha lá os assintomáticos, ó, quantas pessoas perto de vocês não podem estar tendo isso. Ela pegou e colheu, eu peguei e fiz um pedido de exames para ela, coloquei proteína C reativa, hemograma, pensando nessa questão da orelhinha e pedi um dímero. Ela foi colher exame ontem no laboratório, inclusive o mesmo laboratório que eu colhi, só que eu colhi de dentro do carro, por causa da suspeita de Covid, e ela colheu lá dentro. Ontem à tarde entraram em contato com ela que o dímero dela estava 993. Olha só. O resto estava normal. Então, gente, o que é o dímero? Ele é um marcador de degradação de trombos. Então, ele aumentado mostra que você tem uma coagulabilidade maior. Né? É óbvio que assim, a gente não tinha um dímero anterior dela, né? Para saber
para fazer uma curva. Mas deram um alerta, ligaram várias vezes para ela pelo telefone ontem, para falar, olha, você está com o dímero muito alto, você está com Covid? Só que todos os outros exames dela, inclusive proteína C reativa, fibrinogênio, enzimas hepáticas, hemograma, tudo normal. Então, eu acho que foi uma coisa que ficou, né, Lúcio? Ela provavelmente Então, teve Covid, não ficou sabendo. muita gente está acontecendo isso. Olha o Só. perigo. E olha um outro pulmonar. perigo. Olha um outro perigo. O dímero nunca foi um exame solicitado por uma população teoricamente saudável, como uma rotina, tá? E aí o que vem sempre lá? Valor normal do dímero, menor que 500. Gente, esse valor menor que de já 500... é de uma população... doente que foi hospitalizada após um evento cardíaco, uma trombose, qualquer coisa. E aí, de acordo com os medicamentos, você tem que manter menor que 500, mas 500 nunca, 400 nunca foi um valor normal de população. Foi bom, né? Vamos dizer. E aí eu fui estudar, e até o seguinte, tem trabalho que fala que é acima de 1000 que tem que intervir, mas é o cara que está acamado. Eu estou falando de outra gente. Agora, eu fui buscar informação, e ainda bem que esse trabalho foi feito antes de chegar a Covid. Achei alguns trabalhos que fizeram um levantamento do dímero populacional visando saber a longevidade dessa população. E se descobriu que uma população longeva não passa de 210. Olha, inclusive o que eu colhi ontem, o resultado veio menor que 215. Porque eu acho que eles só conseguem dosar a partir de 215, né? Pode ser, pode ser. Então, o que acontece? Como a minha máquina ela é um pouco mais sensível, eu tenho gente com 50, com 90, 110. Agora, um cara que tem 90 de dímero e vai para 400, tem alguma coisa errada. Alguma coisa mudou aí. Mesmo que esteja dentro do valor de laboratório, né? Exatamente. Então, o ideal era que nós fizéssemos nossos dímeros antes de adoecer. Antes de ficar doente. Mas o que acontece é o seguinte, quem pode garantir que não pegou Covid até agora? Agora, exatamente. Você vê mesmo, né? Assim, estava normal, quem estava doente era eu, e o meu dímero deu menor que 215 e o dela 900. Exatamente. Mas eu estou anticoagulando, tá? Eu estou anticoagulando. É isso aí. Eu também estou até agora. Eu estou anticoagulando. Porque o protocolo de infectologista, pelo menos os que eu conheço, segue até 6 meses, tá? Xarelto. E eu estou usando Clexane. Eu estou usando Clexane. Também usei. Usou, né? Ela já começou a usar o Clexane também, ontem mesmo, quando saiu o resultado. Por quê? Várias pessoas estão tendo fenômenos, um AVC, uma trombose, um ataque cardíaco, estão morrendo depois de 3 meses de curado, depois de 2 meses de curado, ou nunca teve nada e morreu. Morreu, ou nem tadinho, sabe que teve. O cônjuge morreu, ele ficou triste e morreu atrás. Não! O cônjuge morreu e você sabe que foi porque teve sintoma. A pessoa não teve sintoma e foi atrás depois porque teve um dímero alto. Então, gente, olha a importância que é fazer esses exames. Quando a gente fala em acolhimento precoce, o pessoal acha que a gente está falando só de dar droga, né? De ivermectina, hidroxicloroquina e tal. Não é isso. O acolhimento precoce passa por isso. Mais importante ainda é você fazer os exames, o paciente entender a importância por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu já tomei isso aqui, ó, tem 700 ml de água. Nessa live eu já vou acabar essa garrafa. Porque todo paciente meu que é tratado de Covid é avisado 30 ml de água por quilo de peso ao dia, pelo menos. Eu peso, hoje pesei 68 quilos, mas meu peso normalmente é perto de 70. Eu tenho que beber pelo menos 2,1 litros por dia. Tá? Então, por quê? Porque não aumenta a viscosidade sanguínea e diminui
aí a chance de fenômenos tromboembólicos que acabam sendo responsáveis por essa morbidade ali na frente da doença, né, Lúcio? E aí também tem a questão de você diminuindo a hidratação, você tem dificuldade de expurgar o que está no seu corpo. A matriz Exatamente. extracelular, a linfa, não vai funcionar. Exatamente. Você não está expurgando nada, está mantendo, né? Exatamente, fica difícil você jogar fora, seja pelas fezes, seja pela urina, seja pelo muco, né? Exatamente. E tal. Eu tinha. Você conhece o Matheus Drummond? Não, acho que não. Ó, não estou Eu lembrando. o Matheus aqui dentro, porque ele é mineiro de Itaúna. O Matheus te conhece, acho que da pós do Laí Ribeiro. O Matheus é quem está me ajudando aqui. Eu queria que ele desse algumas palavrinhas do que ele está vendo diferente agora na P1. Mas você continua aí que ele vai entrar também, tá? Então. Vamos ver como é que é essa entrada. Eu nunca fiz com 3 pessoas. Falei, vamos ver. Eu sei que pode. Ah lá, ele entrou. Ah, conheço. Tá vendo? Estamos em casa. Matheus, obrigada. Como é que vai, doutor Lúcio? Tudo bem? Denise, boa noite. Tudo bem, Matheus? Graças a Deus. Eu também estou bem, também graças a você, que está sendo meu olho externo, né? Tem que ter uma ajuda nessas horas, né? Porque a gente não está isento, né? Isso. Matheus, conta pra gente aí o que você tem visto, que a gente estava discutindo os exames, não sei se você ouviu, o que você tem visto de diferente nas pessoas que estão apresentando a nova cepa em termos dos exames? Tá, é muito importante tudo isso que está sendo colocado aí, né? A live brilhante de vocês dois. É um prazer reencontrá-lo, doutor Lúcio, depois da pós-graduação do Laí Ribeiro. Nós já estivemos juntos aí em alguns momentos. Isso que o Lúcio falou aí agora há pouco, né? A PCR aumentando muito rápido. A gente tem visto o processo inflamatório mais avassalador, né? É uma locomotiva que está descendo, né? Então, assim, seriar, PCR, ultrassensível e hemograma está sendo rotina agora, exatamente para a gente ver esses dados, né? De linfocitopenia, que mostra um processo inflamatório mais agressivo e piora o prognóstico, e identificar a PCR ultrassensível para poder iniciar o tratamento dessas fases mais avançadas de forma também mais agressivas, tá? Você tem feito curva, Matheus, também? Sim, eu tenho solicitado, né, exame basal, exame completo, igual eu te orientei a fazer, né, que a gente pede o hemograma, as provas de função hepática, função renal, o dímero, o fibrinogênio, o VHS, o PCR ultrassensível, são inicialmente isso. E eu venho seriando pelo menos o hemograma e a PCR ultrassensível a cada 48 horas. Antigamente eu fazia até 72 horas, eu não estou deixando. A cada 48 horas, hemograma, PCR ultrassensível, para quê? Até uma oportunidade para falar isso, né? Para a gente atacar precocemente a fase inflamatória. Tem que ficar claríssimo para as pessoas que estão nos assistindo que tratamento precoce, abordagem precoce da Covid não é somente hidroxicloroquina, ivermectina e afins. Abrandar, acolher a fase que o paciente está de forma rápida, para que a gente possa ter tratamento para aquela fase, por exemplo, a fase inflamatória com corticoides, com colchicina, com outras medicações de forma antecipada. E isso a gente faz através de clínica, né, fundamental a clínica, sinais clínicos de inflamação. Falo para os meus pacientes, só me comuniquem. Se tiver tosse persistente, calafrios, febre persistente, dor de cabeça persistente ou uma fraqueza intensa. Isso o paciente está inflamando, ele está inflamando ou inflamado, então tem que tratar. E com apoio laboratorial, né, com a neutropenia, a linfocitopenia e a PCR em elevação. Isso é indicativo de tratamento de fase 2, né, de fase inflamatória. O dímero você pede também? Sim, o dímero eu peço no primeiro momento, mas não repito a cada 48 horas. Por quê? Porque já é de praxe, a gente que está tratando, na cepa anterior, eu só entrava com Clexane nos pacientes que tinham comorbidades, fator de risco ou que já vinham com dímero alterado no primeiro exame. A minha conduta atual é anticoagular todo mundo que está chegando, de forma profilática.
tá? Paciente sintomático, igual, né, você me procurou na quinta, eu falei, tá com sintoma, a gente levou o score, né, do Flávio, independente do resultado do exame, deu score positivo, clínica positiva, vamos anticoagular, vamos entrar com dose profilática de Clexane. Exatamente para a gente não depender de resultado de dímero, até porque convênios têm solicitado autorizações, relatórios. Eu não fico na mão disso. Eu estou tratando o doente, eu não estou tratando o resultado do exame, entendeu? Exatamente. E o Lúcio bem falou, né, que esses valores de dímero, muitas vezes, são valores estabelecidos dentro de uma população já doente. Então, fica complicado, muitas vezes. É interessante, talvez, fazer depois, novamente, né? Repetir, mas agora já anticoagulado, né? Esse dímero não vai subir. Né? Depende muito. Assim, eu tenho usado o dímero exatamente para titular a dose, porque às vezes o paciente, a gente começa anticoagulando com a dose profilática, aí ele inflama, o dímero se eleva, a gente tem que dobrar miligrama por quilo da enoxaparina, entendeu? Então, o dímero tem sido utilizado para titular a dose do tratamento, né? Isso aí que o Lúcio falou, assim, é um legado que a gente fica, né, dos nossos estudos, que valor de referência laboratorial não é valor normal para nada, né? Aquilo é 95% curva de Gauss, 95% da população que foi examinada para aquele exame. Então, a gente tem que entender para que serve o exame, o que é valor bom, o que é valor ruim para cada exame. Aprendi isso com o professor Lúcio, que tem o prazer aqui agora de dividir essa live com você. Denise. Ai, que delícia! Ô, Lúcio, eu tenho uma outra pergunta que algumas pessoas fizeram para mim e que eu acho que vai ser importante até assim, para nós, eu e o Matheus, né, como médicos clínicos. Aliás, o Matheus é cirurgião como eu, mas que a gente faz aí a medicina funcional, né, integrativa. Lúcio, agora com as pessoas sendo vacinadas, qual é a recomendação para saber se essa pessoa está protegida ou não? Tem algum exame que essa pessoa pode fazer? Primeira coisa, acho que vocês lembram que IgG e IgM para nada servem. Tá? Nada serve isso. Isso é para jogar dinheiro fora. Olha que eu vendo isso, hein, gente? Estou falando, não faz. Não faz. Por quê? A IgG e IgM, além de ser muito retardada em termos de funcionalidade, ela vai demorar para aparecer, ela pode ter uma IgM positiva por vários meses e não ter doença. Isso é uma IgM residual, tá? Mas no exame, para você saber se você gerou anticorpos neutralizantes, é aquele anticorpo que se põe entre sua célula e o vírus, não deixa ela penetrar. Chama neutralizante, não mata vírus. Esse anticorpo não mata o vírus, ele vai matar indiretamente, se o vírus não conseguir reproduzir-se. Então, o que acontece? São os anticorpos neutralizantes, que você pode produzir a partir do momento que você gerou proteínas S. Se você não gerar essa proteína S, não adianta ter anticorpo para a proteína N, porque a proteína N, o anticorpo para a proteína N não é neutralizante. Mas também não basta ser o teste de IgG para S, porque às vezes algumas S não são neutralizantes. Esquece esse negócio de IgG e IgM, gente. Isso vai ser descontinuado em breve. Você tem que fazer neutralizante, ou seja, 21 dias após a vacina, 21 dias após a doença, você vai dosar a capacidade de neutralizar, que tem que ser acima de 30%. Então, pode ser tanto após a doença quanto após a vacina. Após a vacina. Dosagem de anticorpos neutralizantes, é isso? Isso. Eu já fiz de pessoas que tomaram a AstraZeneca, depois de 21 dias da primeira dose, algumas já têm anticorpos neutralizantes. 40%, 30%, 90%. E já peguei um grupo de 40 profissionais de saúde que tomaram antes e depois, a primeira e a segunda dose da Coronavac, e ó, lá no alto, 85%, 90% de neutralizantes. Se funciona ou não, só vamos saber para frente. Sim. Mas que na produziu, prática. Produziu. Doutor Lúcio, na prática, então, é solicitar para o paciente, em torno de 21 dias após a doença ou após a vacinação, o teste de anticorpos neutralizantes, é isso? Neutralizantes. Lembrando que a Sociedade de Infectologia já falou que não é garantia e que não deveria se fazer. Existe alguma garantia no Covid? Não, até agora nada. Eu já vi Gente, estamos com 20 segundos. Ai, meu Deus. Várias pessoas vacinaram e estão com 2, 3, ou seja, não gerou nada.
É Exatamente. informação. Por enquanto, tudo é informação. Tudo é informação. Gente, muito obrigada. 10 segundos para Obrigado, terminar. gente. Lúcio, muito obrigada. Obrigado, Matheus. Matheus, você está no Eu meu que coração. agradeço. Muito obrigada. Um beijo, Tamo menino. junto. Amanhã Boa quero noite. notícias